coisa boa ficar um tiquinho em casa. Vou até aproveitar para ficar aqui um pouquinho nessa janela. Apreciar a paisagem, as plantas, as pessoas, bichos. Vixe, aquelas duas fifis já estão ali na calçada uma hora dessa. Meu Deus do céu, a gente não tem um minuto de sossego nessa vila mesmo. Ai, cheio de povo birbilhoteiro aqui nesse lugar. Ai, Maria, vou até entrar, sabe? Que daqui a pouco até eu acabo virando motivo de fofoca. Mari, já tá entrando já? Oh, vai fazer alguma compadre, coisa? quanto tempo? É, Faz tempo que eu não vejo o senhor, tudo fazia um bem? tempinho, sim. Eu tava viajando, voltei Ah, agora, vi a comadre coisa ali na boa. janela, pensei, vou ali conversar com ela um pouquinho. Pois é, já tava entrando, sabe, compadre? Foi mesmo, por quê? Porque aqui nessa vilarejo não pode ter um minuto de sossego. E é. Duas fifinhas ali, meu filho, já tava aqui saindo, sabe? Ixi, é esse povo Até que lembrei fica de uma história agora. contando as histórias dos outros, vendo a vida dos outros, né? Sempre É. tem, né? E eu pensei que elas já tinham parado com esse costume. Pois é. Mas, compadre, É. vamos entrar um tiquinho. Acabei de passar um café. Eita, vai aí, tu me conta as histórias que devem ter acontecido vamos aqui sim. nesse Venha, tempo que eu fiquei fora. entre, Eu vou compadre. agora. Vai entrando, meu compadre. Coisa boa rever o boa, senhor. é mesmo. Senta aí, olha, Vou acabei sentar, de vamos passar ajeitar um por aqui. cafezinho, tá no ponto. Eita, tá cheiroso, hein? Tá É. cheiroso, tô gostando. Olha, então, como eu tava dizendo, Hum. tem uma história que eu acho que você não se lembra muito, não. Porque, ó, é muito antiga. Só os moradores mais antigos que vão lembrar dessa história. E então, lá no final da rua, perto da mercearia do São João, morava Sim. um casal. Um casal muito Eu jovem. até lembro, eu acho, desse pessoal. Assim. Lembra dessa história? Lembro. Pois disse que esse casal, ó, viviam na pobreza de dar dó. Mas eles eram muito felizes, sabe? Porque o mais importante não faltava. Amor. Exatamente. Eles têm um amor. Mas sabe que tem sempre alguém, né, invejoso, que não pode ver ninguém feliz, né? Sempre tem esse pessoal que gosta de falar dos outros. Então, pois não é. Que ao lado da casa deles morava uma velha, triqueira, dessas que gostam de bembilhotar a vida ali. Igual aos que ainda tem por aqui, sabe? E logo do ladinho da casa. De um lado, meu filho. E diz que essa mulher, certa noite, ouviu aquela conversa. Vá tomar um cafezinho, vá. Eu vou. Ouviu uma conversa assim, meio calorosa, sabe? Deles, assim, uma conversa. Sabe que a gente, Tava discutindo, todo casal né? discute, né? Então, um dia eles estavam lá falando alto. Hum. Disse ela que eles estavam discutindo. E no outro dia, a gente sempre era comum ver a mulher, ó, ordenhando leite da vaca, dando milho para as galinhas, fazendo aquelas coisas a fazer doméstico, né? Fazia Que a todo mulher dia faz isso. todo dia. Pois não é. Que a véia não viu mais a mulher. Aí já foi E inventar história. começou a pensar coisas. Coisa Imaginei. grave, muito grave. Olha. Pois não é que a mulher achou que o homem tinha matado a esposa. E foi mesmo. Foi. Mas ela não saiu espalhando essa história, não. Pois não é que ela é futriqueira, meu filho. Saiu, foi dizendo, para Deus e o mundo. Que absurdo. Contou pra todo mundo. Então, Sem nem saber do que sem realmente ter aconteceu. prova, sem ter certeza nenhuma. Vê que absurdo. E o pior não é isso. Hum. Todo mundo caiu na conversa dela. Todo mundo que acreditou Então, na história dela. saíram acreditando. E tu sabe, né? Que foram aumentando um ponto em cada Cada conto, um foi contando uma coisinha contando uma diferente. coisinha. E no final, deu ruim pra ele. Foi mesmo. O homem que não tinha nada a ver, o marido. Pois é, ele foi acusado de assassinato. Quando foi no outro dia, a polícia estava lá para pegar o homem e prender. Encarceraram ele. Que situação. Porque os vizinhos chegaram lá para ver, né? Bilhotar. Realmente viram que não tinha mais esposa nenhuma. Não tinha ninguém, tava tudo deserto. Só tinha ele. Aí pensaram, não, realmente é verdade essa história, né? E deu essa confusão. O homem foi preso. Foi preso. Mas me conta, e a mulher? E ela foi embora? Ah, a melhor história é essa. A mulher, ela estava viajando. Foi-se embora viajando. Não, criatura, não. Olha, deixa eu explicar tudo bem direitinho. Ela tinha recebido uma carta, sabe? Porque eles estavam passando por dificuldade, não foi? Eles eram muito pobres. E ela recebeu uma carta de uma tia assim, muito velhinha, que não tinha ninguém. Só tinha essa sobrinha. E essa tia estava muito doente.
E ela escreveu essa carta para essa sobrinha, pedindo que ela fosse lá para ajudar ela. Pra ajudar. Ajudar a cuidar dela para ela ficar boa, né? E como ela era uma pessoa muito rica, tinha muitas posses, ela prometeu que ia compensar. Ia Ela foi recompensar, ia rapidinho ajudar a sobrinha. E assim ela fez. Mas eu acho que a moça que nunca ia adivinhar, né? Que tudo isso ia Não acontecer. ia saber que a fofoqueira ia espalhar um negócio Senão desse. ela não teria nem ido, né? É. Olha, disse que essa mulher escreveu tanta carta ali. Tanta da carta. Mas essas cartas nunca que chegaram na mão do esposo. O marido preso. Porque ele estava preso justamente. Meu Pense que Deus. confusão, não é? Confusão das grandes. Que uma mentira não faz. Pois é. Perigoso isso, né? Isso. Pois Me o conta. tempo foi passando, viu? E uma hora O homem foi voltou? definhando. Olha, deixa eu botar mais um cafezinho aqui pra mim. E o homem foi definhando. Mesmo que ele dissesse a verdade toda, ninguém mais acreditava. Porque a mentira tomou assim, ó, uma proporção A enorme. gente sai se enorme. espalhando, né, na cidade toda. no Então. vilarejo. Mas o tempo passou. E certo dia chegou lá no vilarejo uma visita ilustre. Chegou uma carruagem, uma pompa. E disse que é uma moça muito bonita, Eu já muito bem imagino vestida. quem chegou. Pois é. Essa moça chegou toda, ó, bem vestida. Cheia ó. das posses. Então, e ninguém conseguiu reconhecer não, viu? De tão bonita e diferente que ela tava. Olha aí como é a vida, né? Como dar a volta do Dá mundo, né? voltas. E não é. Que daqui a pouco perceberam que era a moça. A moça Que o pobrezinha. povo pensou que tinha morrido. Então. Hum. E a moça foi bater na casa Da Vera dela. Vivinha da Silva. Tava. E foi lá na casa dela, atrás do marido. Da fofocada, da casa dela. Ela casa chegou, foi em dela. casa dela. O Então. marido estava preso. Eu acho que ela tava era estreando, porque mandava as cartas e não chegava. Não né? chegava, né? E ela não respondia, não recebia nenhuma carta de volta. resposta. Olha, eu sei que ela ficou lá batendo na porta, batendo. Ninguém abria porque a casa não tinha ninguém. E depois ela rodeou, entrou pelos fundos. Quando entrou, meu filho, pense na bagunça que tava. Tudo em desordem. E ela foi. E do lado de fora quem tava? As pessoas da cidade. Tudo impressionada. Porque Tudo que pensou, ajudaram a espalhar mentira. pensou que ela estava morta, né? É, e tudo olhando assim, ó. E ela foi perguntar: e o que é que vocês estão vendo? E cadê meu esposo? Me digam. Foi que disseram que ele estava preso. Lá vai ela na prisão para falar com ele. Que situação. Olha, ela ficou tão assustada quando viu ele tão magrinho, tão mal. Mas ainda bem que ele ainda estava vivo, né? Ainda bem, né? No No final, final, né? ela quis saber por quê. Disseram que foi a tal da véia. A véia que fez a confusão toda. Pois ela foi lá, bateu na Não casa tinha da que ir véia. mesmo, tinha que ir. Foi. E tu acha que ela perdoou? Não, né? Pois ela Não. perdoou. Assim. Ela perdoou. A véia se tremia todinha com medo dela, assim, ó. E essa confusão todinha, ele ainda Disse que foi perdoou. tudo mal entendido, mas a moça tinha um coração tão bom, ela perdoou. E não fez nada, Mas né? ela perdoou e botou uma condição. Ela disse assim: olhe, amanhã a senhora vai comigo até a montanha mais alta aqui do vilarejo, viu? E ela concordou. E Pois foi. no dia seguinte as duas foram. Escalaram a montanha mais alta com um saco nas costas. Um saco? Cheio Chegou de quê? lá em cima, tu vai ver. Chegou lá em cima, a moça abriu o saco e mandou a véia despejar tudo que tinha dentro do saco, assim, ó. E ventava, viu? Ventava. Olha, sabe o que é que tinha dentro desse saco? Não faço a mínima ideia. Pluma de ganso. Muitas plumas que voavam assim, ó. Ao sabor do vento. Não entendi. Por que Nessa isso? hora, a moça disse: pois agora vai recolher. Recolhe essas penas todinha. As penas saíram voando tudo pela cidade toda. E a velha disse: eu não consigo não, minha filha. O que é que você quer dizer com isso? E ela disse: olha, o ensinamento veio agora, viu? Pois da mesma forma que a senhora fez comigo, viu? O mal que a senhora fez não tem como voltar atrás mais. Da mesma forma, a senhora também não vai conseguir recolher essas penas. Entendi. Então que a senhora aprenda a partir de hoje a nunca mais fazer fuxico nem bisbilhotar a vida de seu ninguém. E assim, ó, a velha baixou a cabeça triste e saiu, ó, pensando em tudo que tinha feito. E contam que desde esse dia, nunca mais que ela voltou a fazer as fofocas. Aprendeu Pelo a menos, lição, né?
Pelo menos para alguma coisa essa história toda serviu, né? Gostei demais. Mas olha, compadre, essa história me deu uma fome danada. Eu vou até comer mais um pouquinho aqui. E eu tenho umas histórias também aqui. Isso não é só dessa cidade pequena, não. Isso acontece na cidade grande também. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Sou a professora Nívia Barreto, da EMAD. E eu espero que você tenha curtido aí essa história. Um conto sobre a mentira. Eu escrevi essa história e quem ilustrou foi Diego Santos. Olha, eu espero que você tenha compreendido bem. Essa história ela é muito rica em ensinamentos. O primeiro deles, a gente aprende a perdoar. E depois a gente aprende a nunca mentir. Aprende a quando a gente for contar qualquer história, a gente verificar se aquilo realmente foi uma verdade, não é? Olha, e sobre isso a gente fez até uma música. E eu tenho um convidado especial aqui, o professor Giva, que ele vai nos ajudar a tocar e acompanhar com o ukulele dele essa musiquinha. Mas antes da gente fazer a música, professor, a gente se inspirou, na verdade, aí, no filósofo Sócrates, que foi um filósofo aí, ó, lá da Grécia Antiga. Vocês sabem que os filósofos eram grandes sábios, tinham muita sabedoria, sabe? E conta-se que uma vez um rapaz chegou para ele assim, querendo contar uma história, sabe, professor? Sim. E ele estava lendo um livro assim, ó, só baixou a cabeça assim, olhou e perguntou para o rapaz assim: olha, o que você vai me contar? Você apenas ouviu alguém falar? É realmente verdade? Precisa passar pela peneira da verdade. Se não passar por essa peneira, nem me conte. Segunda peneira que precisa passar. O que você vai me contar? Tem que passar pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. Vai ser bom para alguém? Vai fazer bem para a comunidade? Vai fazer bem para o mundo essa história que você vai contar? Se você quer contar algo importante de fato, precisa também passar pela terceira peneira, ó, que é a peneira da necessidade. Realmente é necessário contar isso? Vai trazer algum benefício para todo mundo? Então, ele nos ensina, ó, que tudo que a gente for contar precisa passar pelas três peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Então, espero que você tenha gostado desse ensinamento aí, hein? E repasse essa história para outras pessoas. A gente agora vai ensinar para vocês, nessa nossa oficina musical, muito legal, uma música que foi inspirada aí nesse ensinamento do Sócrates, tá? Para vocês nunca se esquecerem. É assim. Vamos lá, professor? Das três peneiras sempre vou lembrar, quando uma história eu quiser contar. Verdade, bondade e necessidade. Das três peneiras sempre vou lembrar, quando uma história eu quiser contar. E aí, você aprendeu? Olha, foi bom para ensaio, né, professor? Muito bom, muito bom. É engraçado, né? Quantas histórias, quantas coisas poderiam deixar de acontecer, coisas ruins, então, se as pessoas, antes de contar a história, pensassem nessas três peneiras. Exatamente. Então, a gente precisa refletir quando a gente for falar qualquer coisa, não é? É necessário? É bom? É realmente verdade? Né? Muito legal. Vamos cantar novamente para a gente aprender? Vamos lá? Bora lá. Das três peneiras sempre vou lembrar, quando uma história eu quiser contar. Verdade, bondade e necessidade. Das três peneiras sempre vou lembrar, quando uma história eu quiser contar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa música, da história. Professor, obrigada pela sua participação. Foi um grande prazer. É só chamar que eu estou por aqui. Tchau, pessoal.